Seja muito bem-vindo ao culto especial da Igreja Renascer em Cristo. Junte-se a nós nesse momento de celebração, consagração e edifique sua fé. Se você for ver Pedro, quando ele seguiu a Jesus, Jesus foi pego. Se você abrir em João 18, versículo 15, versículo 15 a 18, depois 25 a 27, diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Devia ser um cara importante, esse discípulo aí. E por isso ele conseguiu entrar na casa do pátio da casa do sumo sacerdote com Jesus. Pedro, porém, ficou fora, junto da porta da casa do sumo sacerdote Caifás, para onde Jesus foi. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou para Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu o quê? Não, o quê? Não sou. Os servos e os guardas que estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, eles estavam se aquecendo. Pedro também estava no meio deles, também se aquecendo. Versículo 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram, você também não é um dos discípulos dele? E ele falou o quê? Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, que Pedro, pegou e cortou a orelha de Malco, virou e falou assim: não é verdade. Eu vi você lá no jardim com ele. E de novo, o que Pedro fez? Negou. E no mesmo instante o quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa altura, quem conhece essa história? Quem nunca ouviu falar? Vou falar para você. Jesus já estava preso, Quando foi os guardas, Judas traiu e foi lá, deu um beijo em Jesus, porque Jesus era tão normal assim, que quem não conhecesse não ia saber. Então Judas falou: quem eu der o beijo, esse daí é Jesus. Aí deu o beijo em Jesus, os guardas foram lá para prender. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus pegou a orelha, grudou, falando: olha, não é por aí. Se fosse assim, eu ia chamar uma legião de anjos aqui e o Deus me ouviria e ok. Mas não é por aí. Não é assim. Aí levaram, primeiro açoitaram a Jesus, deram 49 chibatadas, porque pela lei romana não podia dar mais que 50 chicotadas. Não podia dar 50. Então eles deram 49, mandaram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro estava de longe, ouvindo. E antes disso, Pedro virou. Jesus falou: olha, eu sei que vocês todos vão me abandonar. E Pedro falou: não. Todo mundo para abandonar, mas eu vou. Eu vou junto, eu tô junto, eu estou aí. Aí eles levaram Jesus para a casa de Caifás. Pedro foi junto com esse discípulo aqui. Aconteceu o que você entendeu o que a gente leu aqui? Então, e aí Jesus tinha falado para ele, quando ele falou: não vou abrir mão, falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele falou: que nada, acontecer qualquer coisa eu não nego. Mas realmente ele negou 3 vezes a Jesus. Depois ele saiu, Jesus saiu da casa de Caifás. Pedro não estava na cruz com Jesus. Quem ficou aos pés da cruz foi João, a mãe de Jesus, Maria Madalena e mais uma. E
Pedro, nessa altura, ele já tinha vivido com Jesus? Sim ou não? Ele já tinha visto os milagres de Jesus? Ele já tinha ouvido tudo que Jesus falou? Sim? Mas ele negou. O que aconteceu? Jesus foi crucificado. Para quem não conhece a história, Jesus foi crucificado. No terceiro dia, Jesus ressuscitou e começou a juntar o povo, que estava todo mundo disperso, inclusive Pedro, com mais uns. Fala, quer saber? Tem jeito, vamos voltar para pescar. E Jesus foi até lá e falou, olha, quero todo mundo reunido em Jerusalém. Gente, podia ser outro lugar, né? Logo Jerusalém, aonde Jesus tinha sido julgado, crucificado, julgado entre aspas, né? Crucificado. Quer dizer, era o pior lugar para ficar, era Jerusalém. Não, quero todo mundo lá, aonde a gente teve a última ceia, quero todo mundo para lá. Vocês vão ficar lá até vocês serem cheios do poder de Deus. A hora que vocês forem cheios do poder de Deus, aí então, vocês vão sair. E daí vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão... O que é testemunha? Testemunha é uma pessoa que fala que viu, né? Que fala que viveu. Que fala que... Uma pessoa que viu as coisas, que viveu as coisas, que estava junto. Então pode dar testemunho disso. Porque aconteceu com ela. Então ela pode falar isso. Daí vocês vão falar. Aí sim vocês vão falar de mim. Em todo lugar. Aqui, no Reino do Norte, na Samaria. E nos confins da terra. Só faltou falar Brasil, porque nós para eles somos confins da terra. Até os confins da terra. E aí eles saíram, foram cheios do Espírito Santo. Veio sobre eles línguas de fogo. E eles começaram a falar. E no lugar que eles estavam, um lugar de muito comércio, então tinha gente de tudo quanto era terra. Tudo quanto era lugar. E as línguas que eles falavam era a língua, um começou a falar, como se um começasse a falar alemão, outro começasse a falar chinês, outro começasse a falar português, que é uma das línguas mais esquecidas do mundo. Outro norueguês, outro inglês, enfim. E todo mundo falou, o que é isso? Uns falavam, era 3 horas da tarde, uns falavam assim, nossa, estão bêbados. Mas não estavam, não. Estavam cheios do Espírito Santo. Estavam muito transbordando de uma presença que fazia com que toda a pressão, toda a cobrança, toda a ameaça, toda a situação contrária a eles, ficasse nada. Ficasse simplesmente nada. Todo medo foi embora. Toda síndrome de pânico foi embora. Toda crise de ansiedade deles foi embora. Toda covardia foi embora. Eles começavam a falar de Jesus. E falaram, olha, vocês estão sabendo? Aquele lá que foi crucificado, que os principais dessa terra crucificou, então ele ressuscitou. Apareceu para a gente. E ele está vivo. E ele vive. E ele vive e está fazendo milagre hoje. E começou a ter cura. E só na primeira pregação teve 3.000 que aceitaram Jesus. Foi um negócio super sério. Aqueles que crucificaram agora falaram, meu Deus. E eles tinham uma alegria, eles tinham uma vida. Que nada parava. Nada estancava, nada era difícil. E a vida para eles era muito difícil. Era muito complicada. Era muito desafio todo dia. Era uma comunidade que, para eles conseguirem comer, começaram a vender as coisas para repartir para todo mundo ter comida. Para todo mundo ter uma condição. Mas eles eram felizes, eles eram alegres, eles tinham algo incrível dentro deles. Que era muito maior do que qualquer pressão. Por isso não tinha ninguém desgastado, não tinha ninguém com síndrome de pânico. E matava a família deles todo dia.
Mas também o evangelho crescia demais. E muita gente se convertia. E nessa situação assim, um dia, lá em Jerusalém, no foco de todo mundo, começou a desentender os guardas, começou a desentender todo mundo. O que é isso? O que é isso? Eles não têm medo de nada, que história é essa? Que alegria que eles têm. Começaram a querer a alegria deles, começaram a querer até a vida deles, começaram a querer sentir o que eles sentiam, a ser igual a eles. Começaram a olhar para eles e falar: é isso aí que eu quero isso. E gente começou a se converter, pobre, rico, de tudo quanto é jeito, e começou a ter reunião de oração e a buscar o Espírito Santo, porque Bíblia mesmo só tinha em sinagoga, eles não tinham. Então eles buscavam o Espírito Santo, para o Espírito Santo ensinar, e o Espírito Santo ia ensinando, ia fazendo eles lembrarem aquilo que eles tinham ouvido de Jesus, lembrar o que eles tinham ouvido quando eles estavam na sinagoga, e era um negócio tremendo. E desse dia eles estavam subindo a escada, e tinha, sabe aquele mendigo que é famoso? Você conhece o mendigo que está sempre todo dia no mesmo ponto? Não, gente, tem lugar na cidade que o cara paga pelo ponto. O mendigo paga pelo ponto. Porque aquele ponto é um ponto lucrativo. E tinha um mendigo que tinha um ponto que era um ponto estratégico. A entrada e a saída do templo. E ele ficava lá. E todo mundo conhecia aquele mendigo. E ele estava lá. E quando Pedro e João entraram, ele pediu uma esmola. E Pedro e João olharam para ele e falaram assim: olha. E viram que ele tinha fé. Viram que ele não era um mendigo profissional. Viram que ele, se ele pudesse, ele não estaria lá. Se ele pudesse, ele ia levantar e andar. Se ele pudesse, ele andaria. E Pedro e João olhando para ele e vendo que ele tinha fé. Pedro virou para ele e falou assim: olha, Pedro sempre era o que falava mais, né? Era o que chegava antes, ele era mais aparecido, mais desenvolto, não sei. E Pedro virou para ele e falou assim: ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho alguma coisa para te dar. Eu tenho uma vida para te dar. Eu tenho um poder de Deus para te dar. Quando teve 12 na minha casa, eu sempre fui careta, gente. Nerd careta. E feliz. Eu amo estudar. Até hoje eu amo estudar. Eu amo. Eu detesto gente superficial. Eu gosto de saber. Mas eu gosto de saber mesmo, né? Cultura de Google. Eu gosto de ir fundo. Eu sou nerd, feliz. Alegre. Eu leio 2, 3 livros por dia, por mês, no mínimo. No mínimo, extra Bíblia. No mínimo. Agora tem audiobook, fica mais fácil ainda. Eu amo estudar. Eu gosto. E nunca tinha nem cheiro de maconha. Imagina, nasci, eu sou crente de igreja. Eu casei virgem. Eu tive um namorado só. O outro lá não conta. Então não namorei. Não conta porque eu não namorei. Porque minha mãe queria que eu namorasse, mas eu saía com o irmão dele, então... Não, saía eu, ele e o irmão. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar certo. Então...
Eu só sei que um dia ele foi me buscar no cursinho e falou, olha, eu vi um apartamento, eu vou comprar. Eu olhei para a cara dele, nunca mais eu falei com ele. Meu pai e minha mãe tiveram que dar o fora por mim. Eu falei, eu vou casar com esse cara, e quando eu ver eu estou casando. Então, eu não conto, eu tive um só. Foi o apóstolo. Eu comecei com 13 anos, eu casei com 19. Vocês acham que uma pessoa que nem essa sabia o que era maconha? Sabia o que era Mickey? Não sei agora como é que chama. Ácido e outras drogas que é um pontinho assim no papel, deve ter algum nome. Naquela época era Mickey e Pato Donald. Quando falava assim, tem um Pato Donald aí, era um quadradinho assim que era ácido que punha na boca e dissolvia. Você acha que eu imaginava que isso existia? Acontece. E os 12 foram para a casa da careta. Cocaína. Naquela época, quando começou a renascer, só tinha essas 3 drogas. Não tinha, hoje tem mais de 50 não catalogadas. De tudo quanto é jeito. Eu vi gente no hospital. Porque foi numa balada e consumiu uma droga não sei o quê. O menino perdeu os 2 braços e as 2 pernas. E não conseguiam descobrir a droga dele. Que ele tinha ingerido. E apodreceu. Os pés e os braços. Ele saiu só o tronco. Hoje tem muito tipo de droga. Nessas waves. Tem para você se matar. Isso eu não posso ser. Eu não tenho condição de ser favorável à liberação de droga. Eu ainda sou contra a liberação de droga. Você a vida inteira. Enfim, não sabia o que era aquilo, né? Mas eu falava para eles. Pena que não tem nenhum deles hoje aqui. Eu vou orar e Deus vai me mostrar. Porque daquilo que eu tenho, nem toda droga do mundo te dá a viagem que eu viajo. Eu tenho uma viagem maior que a tua. Você pode encher a cara que for. Você pode consumir a coca mais pura que for. Nunca você vai ouvir a voz que eu ouço e nem você vai ver o que eu enxergo. Porque o que eu enxergo é muito mais forte. E eles ficaram com o olho arregalado. E eu orava mesmo. Deus me deu nome, endereço, telefone, de verdade. E Deus me dá ainda. A hora que eu ajoelho, a coisa pega. A coisa pega. A hora que eu entro para falar com Deus, não tem para ninguém. Não existe confusão na minha vida. Não existe para mim burnout. Estou cansada, estou esgotada. E vocês acham que eu tenho pouco desafio na vida? Vamos trocar. Não tem. Não tem para ninguém. E Pedro e João tinham isso que eu tenho, que eu carrego, eu tenho a glória de Deus na minha vida, eu tenho o poder de Deus na minha vida, eu tenho a unção de Deus na minha vida, eu sei o que eu tenho, não tem limite para mim. Sabe quanto que eu estou preocupada com amanhã? 0. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus de ter muito, de não ter nada. De ter filho, de não ter filho. De ter mãe, de não ter mãe. De ter dinheiro, de não ter dinheiro. Nunca me faltou
nada. Nada. Sabe quanto que eu dependo de homem? Nada. Nada. Eu sei o que Pedro falou. Pedro virou para aquele paralítico e falou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. E imediatamente aquele moço se viu, ele se enxergou curado. Ele não era um ouvinte ridículo da palavra. Ele se enxergou. Você consegue se enxergar cheio do poder do Espírito Santo? Você consegue se enxergar com uma inteligência que não vai ter para ninguém, 10 vezes melhor do que todo mundo, porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida, vai ser o melhor, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Se não for do teu jeito, vai ser do jeito de Deus. Se não for na tua hora, vai ser na hora de Deus. Mas uma coisa é certa: nenhuma das boas promessas de Deus vão deixar de se cumprir na tua vida. Você consegue enxergar isso? Isso é o poder do Espírito Santo. Isso é uma vida transformada. Isso é uma vida convertida. Gente, vocês já viram alguém pegar uma nota de dólar e falar: essa nota de dólar, você está vendo aqui, ó, isso daqui antigamente era real. Não tem nem traço mais de real. Quem virou dólar, acabou. Quem está convertido, acabou. Não tem voltar para trás. Acabou. Não tem mais nem sinal do que era. Só tem ida. Não tem mais volta. Isso é demais. Isso é evangelho. Isso é renascer, entendeu? É com luta, é sem luta. É doente, é saudável. É a pessoa achando bonito, é achando feio. É falando bem, falando mal, quero que se lixe. Eu renasci, eu sei o que aconteceu comigo. Você sabe o que aconteceu com você? Aconteceu com você? Peraí, deixa eu perguntar primeiro. Aconteceu com você ou você quer que aconteça? Se não aconteceu, querido, você precisa buscar, você precisa acontecer. Precisa acontecer. E gente, meu Deus, aquele paralítico era famoso, tinha ponto de paralisia. Começou a levantar e a pular. E foi um escândalo. E aí, sobrou para Pedro. E sobrou para João. Pegaram Pedro. Pegaram João. Bateram neles. Jogaram num poço. Ameaçaram. Mas o povo lá fora estava: solta Pedro, solta Pedro. Aí eles não podiam ver. Vai falar o quê? E acusar do quê? Não, está preso porque curou. É ruim, né? Fala, e aí agora? O que nós vamos fazer? Maior rolo. Abre em Atos. Olha que rolo que deu. Eita, rolo. Deu uma maior confusão. Prenderam Pedro e João em Atos 4. Versículo 3. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram. Subiu o número dos homens para quase 5.000, que a mulher não contava. Então devia de ter umas 15.000. Sempre mulher é o dobro. Sempre sobrou mulher na terra. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso?
Lê comigo o versículo 8, se você é alfabetizado. Se você é analfabeto, não precisa ler. Mas se você é alfabetizado, lê em alta e boa voz. Atos 4:8, por favor, põe aí, que tem gente que não trouxe Bíblia. Gente, vocês não têm Bíblia, vocês precisam ter Bíblia. Mas sabe o que é? Na hora que você quer ler, aqui dá para... Ó minha Bíblia, ó. Eu leio a Bíblia, eu medito a Bíblia, de dia e de noite de dia. Eu anoto na Bíblia, eu tenho experiência. Depois que eu leio tudo, eu dou a Bíblia e começo a ler tudo de novo. Porque eu quero de novo ter outras experiências com Deus. Eu amo a palavra de Deus. E aí, vai, 1, 2 e já, só os alfabetizados, os analfabetos não precisam. Os alfabetizados, 1, 2, 3. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e ancião. Então, Pedro o quê? Meu filho, bota lá no 8. Tribulation time. Vai, 1, 2 e já. Então, Pedro o quê? De novo. De novo, só isso. Então, Pedro o quê? Volta, rec. Então, Pedro. Volta, rec. Então. Virou para eles e falou assim: olha, visto que hoje nós somos interrogados a propósito do bem que eu fiz para um homem enfermo. Muitas vezes o apóstolo vira para algumas pessoas e fala assim: você tá me fazendo esse mal por qual bem que eu te fiz? Que bem que eu te fiz que você está me devolvendo esse mal? Mais ou menos isso que Pedro está falando. Que bem que eu fiz que vocês estão me devolvendo com mal? A um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, que vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Seus blá 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 furado. Quero ver o que a sua religião faz, porque o que o meu evangelho faz é sinais, prodígios e poderes miraculosos. Yes! Então, sabe o que mais? Não, terminei não de falar. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Por acaso, ele só faltou falar: alguém aqui leu Isaías? Ou alguém aqui leu Salmos? Porque se leu Isaías e Salmos, vocês sabem do que eu estou falando. Estou falando da Bíblia de vocês, da Torá de vocês, tá? Então, é a pedra que vocês rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, os alfabetizados comigo no 13. Bora. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu quero que cada um de vocês saia daqui e que olhe para vocês e fale assim: eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Eu estou vendo na tua cara.
Você deve ter estado com Jesus. Não é possível, você estar falando de um jeito que só quem está com Jesus, quem esteve com Jesus, quem tocou em Jesus, quem viu a glória de Jesus. Faz quanto tempo que você não vê a glória de Jesus? Que se abra o céu, que ruja o leão. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eles olharam para Pedro, eles olharam para João, falaram assim: esses caras são analfabetos e estão ensinando a Torá para a gente. Eles estiveram com Jesus. Essa noite a gente achou que eles estavam presos, chorando, desesperados, apavorados. Eles estavam com Jesus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Faz com que cada um saia daqui para mostrar que esteve com o Senhor. Que esteve com o Senhor, pede isso. Fala, eu quero saber o que é estar com o Senhor. Eu quero saber o que é alguém olhar para minha cara e falar: você esteve com Jesus. Você esteve com Jesus. Você esteve com Jesus. Você esteve com Jesus. E eles, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, eles não tinham nada a dizer, ao contrário. Vai falar o que diante da glória de Deus? Vai falar o que diante da presença de Jesus? Vai falar o quê? Vai falar o quê? E mandando sair do sinédrio, começou eles a discutirem: meu Deus, o que nós vamos fazer com eles? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um milagre, um sinal notório aconteceu e a gente não pode negar. Não, mas eu já sei, eu tenho um plano. Acompanha aí, meu filho, vai no 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçar, para que eles não falem mais desse nome a quem quer que seja. E chamando: vem cá, Pedro, vem cá, João. E ameaçaram, falaram: olha aqui, se vocês falarem mais o nome de Jesus, a gente vai fritar, cozinhar, decepar, castigar, moer. Mas Pedro, aquele que falou 60 dias atrás: não, eu não sou. Pedro, 60 dias atrás disso, há 2 meses atrás, virou para eles e falou assim: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos a vocês ou a Deus. Lê o 20 comigo, só os alfabetizados também. Bora. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e... Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu não posso deixar de falar das coisas que eu vejo todos os dias e que eu ouço do céu todos os dias. Eu não posso deixar. Tem dia que eu quero, tem fase que eu já quis, que eu não queria ser consolada porque meu filho morreu, porque eu não tenho mais meu filho. Houveram outras situações que eu não queria, porque eu sofri injustiça, porque um monte de coisa. Mas eu não posso. É mais forte do que eu. Porque no meio da minha angústia, no meio do meu maior sentimento de abandono, Ele estava lá. E eu ouvi a sua voz, e vi e ouvi o som da sua voz. Senhor, eu amo a tua voz. Eu amo a tua voz, eu ouvi a voz do Senhor. No dia que eu sentei no meio do Renascer Praise, o Ronaldo estava lá. No estúdio, todo mundo começou a falar: bispa, cadê o seu louvor?
E o Renascer Praise todinho tinha me falado que ia embora. Meu filho estava em coma. E eles queriam saber, cadê o teu louvor? Eu tinha tanta vontade de voltar para o Renascer Praise. Quando eu voltei, o Renascer Praise foi embora. Todinho. Eu não queria louvar. Aí começou a sair um gemido do meu... Eu comecei a gemer. A gemer. E o Espírito Santo falou comigo ali naquele estúdio. Gemido também é louvor. Porque o meu espírito ora por você gemendo. Eu não posso deixar, Bispa Sônia, não posso deixar de louvar, de falar e nem de pregar daquilo que eu vivo, vejo e ouço do céu. Eu vim falar para vocês do Espírito Santo de Deus. Eu vim falar para você que existe. Sabe por que você tem crise de pânico? Porque você não foi invadido pelo amor de Deus. Porque quando você é invadido pelo amor de Deus, aquela certeza e aquela segurança de que Deus está com você, aconteça o que acontecer, Ele está com você. Basta. Basta. E você tem uma paz que não dá para entender. A paz de Daniel. A paz de Sadraque, Mesaque e Abednego. A paz de Pedro, que estava marcado para morrer e dormia. Estava dormindo. Estava dormindo. Sabe por quê? Jesus estava ali. Jesus. Chama Jesus para a tua vida. Queira ser cheio do Espírito Santo. Tenha vontade de ser cheio do Espírito Santo. Queira sair daqui. Awake. Acorda. Acorda, Espírito. Acorda, Espírito. Acorda. 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 Acorda, Espírito Santo. Acorda. Ah, ah, tem dor no teu coração. Tem gente na igreja que fez baixaria com você. Desculpe te falar, mas vai sempre ter. Ó, meu homem. Ó, meu homem. Tá uma baixaria na tua casa. Tá complicado. O que é? Tem choro que a gente precisa chorar para ser consolado. Sabe como é que é? Tira isso para fora. Deixa o Espírito Santo te encher. Tira o velho para dar lugar ao novo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Daí, antes não tinham ninguém tinha prendido, ninguém tinha batido, ninguém tinha ameaçado. E ele falou: não, eu não sirvo a Jesus. Depois tinham prendido, tinham batido, tinham ameaçado. E ele falou: não dá.
com Jesus. Hoje, Jesus anda dentro de mim. Hoje, Ele está em mim. Antes eu andava do lado. Hoje, eu e Ele somos um só. Um só. Não vivo eu, mas Cristo. 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 Sabe como é que você vai enfrentar essa barra? Sabe como é que vai ser? Seja cheio do Espírito Santo. Levanta a mão para o céu. Sabe, a gente está num evangelho que as pessoas estão buscando muito. Sabe o que? Acho maravilhoso o coaching, não estou falando nada, mas está buscando muito assim, uma cabeça, o cara que fez 1 milhão, o cara que não sei o que lá, busca o poder do Espírito Santo. E você vai fazer os mesmos sinais que Jesus fez, e maiores ainda. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida, como o Espírito foi com Jesus Cristo, vai ser com você. Vai ser com você. Quem quer? Quem quer? Levanta a mão, mas levanta a mão para falar: tira de mim. Tira de mim questionamento, tira de mim complexo, tira de mim pobreza, tira de mim dívida, tira de mim, vai tirando, tira as palavras que falaram de mim, tira ser abusado na tua casa. Quem sabe você vive num ambiente tóxico, de pai e mãe falando de noite sem parar, eles brigam, parece o inferno. Quem sabe você nem tem pai nem tem mãe, né? Porque o pai casou com uma, a mãe casou com outro, e você ficou com o casamento. Você é aquela coisa assim, 3 dias numa casa, 2 dias na outra, 1 dia na outra. Ai, Senhor, me enche do teu Espírito, porque eu estou precisando. Eu preciso. Levanta a tua mão para o céu. Fala que você precisa. Fala que você não quer sair dessa conferência do mesmo jeito que você quer sair, cheio, que você precisa. Fala que você precisa. Fala que você precisa. Fala, eu preciso conhecer esse poder aí. Eu preciso ter esse poder. Fala que você não quer voltar para tua casa para ser um complexo ambulante. Que você não quer voltar para tua casa para ser um nó ambulante. Fala que você quer voltar para tua casa, para ver as coisas do céu, para receber revelação, para ter uma sabedoria que vem de Deus. Deus vai mostrar um caminho. Deus tem um caminho para você. Eu não sei se você nasceu em Quixeramobim, se você é a pior família da terra, se você é a coisa mais estragada que tem. Eu quero saber o que você quer ser. Se você quer ser uma tocha viva, se você quer experimentar o que é ter Deus aqui dentro, movendo aqui dentro. Brilho nos olhos. Eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando de moça, de moço. Eu estou falando de gente cheia do Espírito Santo. Eu estou falando de gente curada. Chega de gente complexada, gente doida, louca, cheia de medo. Sai em nome de Jesus. Sai, Deus, tira. Fala, sai da minha vida. Eu quero o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo. Você não é batizado com o Espírito Santo, está na hora de você ser. Está na hora, porque tem uma nuvem aqui. Abre a boca e começa a falar. Mas como é que é? Fala. Abre a boca e deixa o Espírito tomar a tua vida. Deixa o Espírito tomar a tua vida.
Deixa o Espírito tomar tua vida. Quer vir orar aqui na frente? Vem. Busca poder, busca o Espírito Santo, busca, fala, eu preciso. Quer ser liberto das drogas? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser liberto da pornografia? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser liberto do medo? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser liberto desse namorado? Quer ser liberto? Não quer mais ser amante? Seja cheia do Espírito Santo. Aleluia! Busca o poder de Deus. Busca o poder de Deus. Busca o poder de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Seja cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas abre a boca, ora, clama, move as regiões celestiais, move. A igreja é livre, a igreja não é problemática, a igreja é cheia do Espírito Santo. Não para de clamar, entre em guerra. Não pare de clamar, não desanime. Chama. É guerra. Sabe como você vai fazer? Quando o diabo vier e quiser te afogar, fala, olha, tá perdido, deu errado de novo. Você vai se encher do Espírito Santo.
Porque foi isso que eles fizeram. Eles saíram de lá, chegaram na igreja, a igreja ficou com medo. Sabe o que a igreja fez? Começou a buscar. Você precisa aprender a buscar na tua casa, a entrar. Não dá para buscar na tua casa? Entra no chuveiro e começa a buscar. Levanta a tua mão para o céu e chama o Espírito Santo. Chama para receber, chama para falar em línguas. Movimenta o mundo espiritual. Cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas. Urracarabashire cantaralabashire lamashire alamashai. Uriere cantaralabashire alamai. Ere cantaralabashire alamasuri alamai. Levanta tua mão para o céu, pede para Deus falar com você. Pede para Deus falar com você, porque Ele está falando. Ribarabashire alamassuri ere cantaralamai. Fala, Senhor, eu quero revelação. Eu quero saber andar no Espírito. Pede, Senhor, eu quero sair daqui para andar no Espírito. Urere cantaralamai. Iriaralabaxaia. Movimenta. Uramarabacarabashiri ere cantaralabaxai. Mais unção. Mais. Iria catarabachere cataralamassuri alama. Mais o poder de Deus. Mais o poder de Deus. Mais. Uriarabashiri aralamai. Mais. Dons. Receba dons. Visão aberta. Cântico espiritual. Rakayara labashaya. Cântico espiritual. Rakarabashuri alabashaya. Cântico. Rikarabashuri alabashaya. Erekanaralabashiri alabashaya. Palavra profética. Levanta a mão, começa a profetizar. Profetiza, Rakatarabashiri, Kataralabasheia. Chama Espírito. Vem dos quatro cantos. Vem, Rikarabashuri, Arabashá. Ora, Rikarabashuri, Kataralabashuri, Alabá. Rekatarabashuri, Kataralabashuri, Arakataralabá. Erebashiri, Arabakataralabá. Urakatarabashuri, Kataralabashaya. Erekarabashiri, Aralabá. Ureyaralabashiri. Erekaralabashaya, Aralabashuri, Aralabá. Erekarabaya, Aralabasheia. Erekarabashuri, Karabashai. Avivamento. Línguas de fogo, desato.
Você vai sair daqui para ganhar vidas para Jesus. Você vai fazer isso. Você vai trazer uma vida para Jesus. Vai ensinar essa pessoa a orar, a ser cheia do Espírito Santo. Vai falar para ele: cara, sabe o que você precisa? Você precisa conhecer o poder de Deus. A hora que você conhecer o poder de Deus, a tua vida vai estar livre. As coisas não vão mais te pegar. Você vai ver Deus operando na tua vida. Você não vai ser mais atrapalhado, drogado, ansioso, viciado, drogado, sujo, cheio de pornografia, cheio de loucura. Você vai ser livre. Você vai ser livre. Você vai ser livre. Você vai ser livre. Aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Venha viver os planos de Deus para a sua vida. Vem renascer. Essa e outras ministrações você encontra no YouTube da Igreja Renascer em Cristo. Até a próxima reunião.